Durante o século XIX, o Brasil recebeu grandes levas de imigrantes de todo o mundo. A região sul do país, principalmente o estado de Santa Catarina, acolheu um significativo contingente de europeus. E, entre os europeus que chegaram, os alemães e os italianos foram os mais numerosos, estabelecendo colônias agrícolas e criando vários centros urbanos. No campo ou nas cidades, a cultura, a tradição e os costumes vindos do velho mundo misturaram-se à cultura, à tradição e aos costumes locais, originando algo novo, com características peculiares. Convidamos o professor Robson Galassini, do Colégio Madre Francisca Lampel, da cidade de Gaspar, para nos mostrar um pouco da diversidade cultural da região do Vale do Itajaí. Este aqui é um dos principais pontos da cidade de Brusque. É praticamente onde a colonização começou. Os primeiros imigrantes vieram rio acima, logo aqui em frente fizeram seu desembarque e foi nesse espaço que foram colocados os primeiros lotes e os primeiros imigrantes. Poderíamos dizer que foi um dos locais onde toda a história de Brusque começou, com os primeiros imigrantes alemães que colonizaram essa cidade e que depois, anos depois, começaram a receber a vinda dos imigrantes italianos a partir de 1875, dando origem que a cidade tem hoje, forte colonização alemã e forte colonização italiana. Talvez por terem sido os primeiros imigrantes na região, a influência alemã foi mais marcante. Estamos aqui na Praça Imigrantes de Kausdorf, uma praça inaugurada em homenagem aos pioneiros colonizadores da cidade. Os primeiros imigrantes alemães que vieram a Brusque vieram da região de Kausdorf, na Alemanha. E aí, em homenagem a essa imigração, foi criada essa praça. Ao fundo, temos o rio Itajaí-Mirim, que foi utilizado pelos imigrantes para chegar até a colônia. Eles desembarcaram no porto de Itajaí e de Itajaí até a cidade de Brusque levaram cerca de 5 dias a bordo de canoas, rio acima. E aí desembarcaram logo aqui nas proximidades, dando início à colonização da cidade. Qual rio da cidade de Brusque? É o rio Itajaí-Mirim, que é esse que podemos ver aqui ao fundo. Brusque e o rio Itajaí-Mirim têm uma relação histórica muito íntima. Foi pelo rio que os primeiros imigrantes chegaram a Brusque. Era pelo rio que toda a produção agrícola e todo o comércio da cidade de Brusque com o porto de Itajaí ocorriam. Utilizavam-se pequenas embarcações, como canoas e pequenas lanchas, para fazer o comércio entre Brusque e Itajaí. O rio também participou de momentos dramáticos da cidade, como, por exemplo, as grandes enchentes. Na história de Brusque ocorreram pelo menos 10 enchentes que foram significativas. Enchentes que inundaram boa parte da cidade, causando tragédia e muito sofrimento. E, em virtude disso, o governo local optou por fazer uma dragagem do rio. O leito que a gente vê hoje do rio é um leito que foi reedificado. O leito original não existe mais, por causa que o rio tinha muitas curvas. E essas curvas favoreciam a inundação, porque a água não tinha uma boa vazão. Para resolver o problema, resolveram então tornar o rio mais reto. Cortaram as curvas e fizeram um novo leito para o rio Itajaí-Mirim, que é esse que a gente pode ver nos dias de hoje. A influência cultural dos imigrantes alemães também se fez presente nos costumes, como explica o professor Robson. Estamos aqui num dos prédios mais antigos da cidade de Brusque, que é o prédio do Clube de Caça e Tiro da cidade. O Clube de Caça e Tiro da cidade foi fundado em julho de 1866 e está intimamente ligado com a colonização alemã na cidade de Brusque. Os primeiros imigrantes alemães chegaram em Brusque em 1860 e aí, logo nos primeiros 6 anos, tomaram a providência de fundar um clube de caça e tiro. O clube de caça e tiro não era necessariamente só para tiro, era o local onde aconteciam todas as festas da cidade. Se reuniam pelo menos uma vez por ano, pelo menos no mês de abril, para realizar um encontro dos colonos que viviam isolados das suas linhas de colonização e também para praticar o tiro, que era muito comum na sua terra de origem. O nome oficial, no início, chamava-se Schützenverein Brusque, e esse nome permaneceu até na década de 40, quando, com o processo de nacionalização do governo Vargas, foi obrigado a mudar o nome. E aí, então, o nome atual, a partir daquele momento, é Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, que é o que podemos ver hoje se encontra no frontão da sociedade. A respeito da importância do Clube de Caça e Tiro na história da região, quem fala é o presidente Evaldo Ristou Filho. Eles também usaram para isso aí para fazer treinamento, porque eles tinham problema dos índices, existia um confronto, principalmente nos primeiros anos da colonização do município, né?
Isso começou a gerar uma coisa. E isso foi acontecendo durante muito tempo. E na realidade, naquela época, essa rua, que esse livro era a famosa Rua das Carreiras, foi uma das primeiras ruas traçadas em Brusque e aberta, né? E as pessoas espalhadas, principalmente nos feriados, quando acontecia as datas comemorativas, principalmente o feriado de Páscoa, o pessoal vinha na missa e coisa, depois ficava por aqui. Ela se tornou um centro aglutinador da colônia na época. Ah, legal. A sede, tá? E aqui, para ver, chegava até quando tinha aquelas festas antigamente, naturalmente, que eu não sobrevivi isso com a história. Não. Que o pessoal trazia até galinhas, marrecos e coisa para quem negociar. Virava um verdadeiro balcão de negócios. Faziam, Aproveitar o útil e o agradável. Faziam permuta, porque o dinheiro monetário praticamente não existia. Não trocava farinha por uma galinha. A religião dos imigrantes é outro aspecto que caracteriza a diversidade cultural da região. Este é o cemitério mais antigo da cidade de Brusque. As lápides desse cemitério montam ainda ao século XIX, que tem vários dos primeiros imigrantes da cidade, que eram de religião luterana, foram enterrados nesse cemitério. Está intimamente ligado com a colonização da cidade, sua religião, sua tradição religiosa. Economicamente, a região se destacou como um importante polo têxtil. Esse é o Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, criado por Aires Gevaert, e é a instituição que preserva a maior parte dos documentos da antiga colônia Itajaí, atual Brusque. Uma das peças que mais nos chama a atenção no interior do museu é este tear jacquard de 1906. Ele está intimamente ligado com a história da cidade de Brusque, que é uma história que tem uma tradição industrial têxtil muito forte. Tanto é que a cidade leva o título de berço da fiação catarinense, pois foi aqui em Brusque que em 1900 o industrial Carlos Renault funda a primeira indústria de fiação do estado de Santa Catarina. Porém, essa história começa muito antes. Em 1892, para ser mais exato, o industrial Carlos Renault funda a primeira indústria têxtil de Brusque, dando início a uma tradição de produção de tecidos. Hoje, Brusque se destaca na produção de tecidos, de malha e da indústria de comércio do vestuário, sendo um polo de comércio da indústria do vestuário do estado de Santa Catarina e até mesmo para outros locais do Brasil. Em outro município do Vale do Itajaí, o professor Robson apresenta mais detalhes da arquitetura de influência alemã. Estamos agora no município de Guabiruba. O município de Guabiruba inicialmente fazia parte da cidade de Brusque e no ano de 1962 foi desmembrado e virou um município independente, né? Tem sua própria administração. Uma das principais características da cidade de Guabiruba foi a colonização alemã, principalmente com uma forte colonização de badenses. Temos aqui ao fundo uma casa em estilo chaimel, feita de tijolinhos maciços com estaqueamento de madeira, que era uma construção tipicamente alemã. Há alguns anos atrás era muito comum você encontrar diversas dessas construções. Algumas delas resistiram, como essa que nós estamos vendo. E por curiosidade, ao redor da casa temos uma coisa muito comum dos tempos passados, que é a plantação, que é a pequena roça que servia de alimentação para os moradores. Temos aqui uma plantação de batata com algumas ramas de aipim e algumas frutas que servem para o consumo da família. Alguns quilômetros mais e chegamos ao município de Gaspar. Esse território que vocês podem ver agora faz parte da bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu. Este pequeno ribeirão que está passando por aqui vai desembocar a quilômetros de distância de onde estamos no rio Itajaí-Açu, fazendo parte da bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, que vai encontrar a cidade de Itajaí e então chegar ao mar. Esta região inteira, como vocês podem observar, é formada de pequenos vales, todos eles cortados por pequenos ribeirões, dando essa característica que nós estamos vendo. Uma região cercada de pequenos morros cortados pelos ribeirões. Foi em áreas como essas que os imigrantes, tanto alemães, imigrantes italianos, austríacos, franceses e todos os demais que entraram ao longo do século XIX, foram colocados. Essas áreas eram demarcadas, abria-se os lotes, os colonos tinham então o trabalho de ter que derrubar a floresta, na base do machado, com serrote, com auxílio da mulher e dos filhos, às vezes uma pessoa contratada, e então começaram o plantio da sua roça. A partir daí, começava uma nova história para essas famílias, famílias de origem europeia, que estavam agora numa nova terra, em busca do seu novo sonho, a Terra Prometida. Em Gaspar, o professor Robson conversou com uma descendente de alemães. E desde que a senhora mora aqui nessa região, mudou muita coisa, não?
Uma coisa que tenha... Mudou um pouco, mas muita coisa não, né? O nome da senhora qual é? Meu é Ilka Ilka Kretna. Polheim Kretna. Polheim Kretna. É, sobrenome dois alemães. Legal. E a casa da senhora aqui é uma muito bonita. E uma casa de 1927, um estilo realmente em chaimel, encravada nessa região do Vale do Gaspar Alto, e é um registro da história da colonização alemã nessa região. Agora, o professor Robson conta um pouco mais da história do Vale do Itajaí. O povoamento da cidade de Gaspar começa por volta de 1830 a 1840, quando os primeiros povoadores começam a chegar nessa localidade. Os registros mostram que os primeiros colonizadores eram aventureiros que vieram em busca de ouro. Logo depois deles, foi fundada em 1835 a Colônia do Pocinho. A Colônia do Pocinho foi fundada e dividida em dois arraiais, Arraial do Pocinho e Arraial do Belchior, cada uma delas em um ribeirão. Nessas comunidades foram instalados colonos que vieram da região litorânea do Brasil e mais tarde colonos alemães. Enfrentaram diversos problemas, entre eles os ataques dos indígenas. Muitos desses colonos abandonaram as terras e foram embora, em busca de melhores opções. Anos depois, muitos colonos começam a retornar a essas terras e o povoamento retoma um novo fôlego. Logo depois, em 1850, Dr. Blumenau passa por essas águas, subindo o rio de canoa, em busca de novas terras para fundar a sua colônia particular, que vai acontecer em 1850, dando origem à cidade de Blumenau. E, para finalizar, o professor Robson dá o seu recado. Nesses poucos minutos de vídeo, procuramos apresentar a você um pouco mais sobre a história da região do Vale do Itajaí. Envolvemos nessa pequena história 3 cidades, Brusque, Guabiruba e Gaspar. Brusque e Guabiruba, localizadas no Vale do Rio Itajaí-Mirim. Gaspar, no Vale do Rio Itajaí-Açu. Essas 3 cidades receberam ao longo do século XIX os imigrantes europeus, que vieram em busca de novas terras, coisa que na Europa já não havia. Receberam imigrantes, em primeiro lugar, imigrantes alemães, trouxeram todas as suas características culturais, imigrantes italianos, austríacos, até franceses, um aqui e outro lá, apareceram pela região.